Capítulo 4. A apresentação no templo. Porém, no 40º dia após o nascimento, eles levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino que abre o ventre será chamado de Santo do Senhor. Agora, todos sabem que ele é aquele que purifica e, igualmente, aquele que é purificado. Mas nem todos entendiam o que se dizia e se fazia em relação a todos os filhos primogênitos que eram levados diante do Senhor, segundo a palavra da lei. E 2 rolas ou 2 pombinhos foram oferecidas por ele, pois as rolas simbolizam a santidade das alturas e o amor pela solidão, e os pombos, a paz e a inocência. Assim, a disposição da lei cumpria-se sobre todos, contudo, nem todos realmente a compreendiam. Da mesma maneira como outras palavras e ações dos profetas permaneceram desconhecidas e ocultas de muitos, isso também ocorreu com o fato de que nem todo filho primogênito era sagrado para o Senhor, como testemunham Caim, Rúben e Esaú, e também muitos outros primogênitos posteriores. Ademais, tampouco se pode afirmar que todo filho primogênito abre o ventre, pois o ventre da mulher se abre pela copulação com o marido. A virgindade é corrompida. Depois nasce o filho, que sai do ventre que já tinha sido aberto de antemão. Bem, se todo primogênito fosse santo desde o nascimento, como se cumpririam as palavras do profeta: "Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado"? Porque não é somente o nascimento, mas também a concepção que se cumpre conforme a ordem e a forma do pecado, pois a disposição da lei tem reparado isso desde a queda do paraíso. Se então, pelo contrário, o preceito do Criador nos preservou, e já que ele não nos deu outra forma de propagar a nossa raça que não fosse pela concepção e pela dor, reconhece-se que nem todo filho primogênito é chamado de Santo do Senhor. Mas há apenas uma criança primogênita e santa diante do Senhor, aquela cuja concepção não foi realizada por desejo, pela semente do homem. Longe disso, mas pela graça e pela vinda do Espírito Santo. E o nascimento não veio pela corrupção e pela dor das mulheres, mas pela força e sabedoria do Deus Altíssimo. Foi por essa razão que a criança nasceu sagrada, o Santo dos Santos, segundo as palavras de Isaías. E se no nascimento o ventre santificado se abriu, ele também permaneceu fechado, como disse aquele que via o invisível Ezequiel. Este pórtico ficará fechado e ninguém o abrirá. Ninguém aí passará, porque somente o Senhor, Deus de Israel, entrará e sairá dele. E o pórtico permanecerá fechado. Então, seu ventre permaneceu realmente fechado em ambos os casos, mantendo-se selado antes da concepção, durante a concepção, depois da concepção e depois do nascimento. Mas como podia estar fechado e aberto, visto que, como foi dito, todo primogênito do sexo masculino que abre o ventre será chamado de Santo do Senhor? Pela natureza da virgindade, ele estava fechado e não aberto, mas pelo poder daquele que foi gerado, todo o fechamento da natureza torna-se aberto e submisso a ele. Quem mais, portanto, teria aberto o ventre de sua mãe e o mantido fechado, além daquele cuja concepção e cujo nascimento são inefáveis, sobrenaturais e incompreensíveis? Eis então a verdade da profecia. Pois não se disse apenas que ele seria chamado de santo, mas de Santo do Senhor. A respeito de quem se diria, portanto, que ele seria chamado de Santo do Senhor desde seu nascimento, senão daquele cuja primogenitura fora afirmada pelo anjo da parte do Senhor. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. Quanto ao que também foi dito a respeito dele, que todo primogênito do sexo masculino será chamado de Santo do Senhor, foi para que o poder da palavra se ocultasse nas palavras pronunciadas, pois esse mistério é, na verdade, o mais oculto dos mistérios. No entanto, escutemos com atenção as palavras de Simeão, aquilo que ele ensinava a respeito do doce e desejável Jesus, pois o que há de mais doce ou valioso do que a reflexão sobre elas? E também acerca do que foi dito sobre sua Santíssima e toda a Imaculada Mãe. Quais profecias e bênçãos foram pronunciadas pelo velho Simeão, que era um homem justo e santo e de idade muito avançada?
Ele chegara aos limites desta vida humana efêmera e aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor, o ungido de Israel. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Isto é, ele foi fortalecido pelo Espírito Santo para pôr em seus braços o bem-amado e dele receber a libertação desta vida efêmera, difícil e pesarosa. O bem-aventurado ancião estava fraco e abatido devido à sua extrema velhice, mas pelo menos naquele momento se fortaleceu, deu passos rápidos e recebeu o Senhor em seus braços. Já tão desinteressado por esta vida efêmera e atormentada, um símbolo do nosso envelhecimento e da fraqueza da nossa natureza, que aceitou nosso Salvador e Libertador, o qual veio buscar os perdidos, por misericórdia e porque convinha. E ele libertou-se da antiga servidão das dores, do domínio dos demônios e das miríades de ilusões, e tornou-se digno da graça do Espírito Santo. Então, o que diz o evangelista sobre esse justo ancião? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Ele estava verdadeiramente cheio da graça do Espírito Santo, e seu coração resplandecia por meio da graça que recebera em seus braços. De início, ele rendeu graças pela bondade que encontrara. Em seguida, revelou uma profecia apropriada sobre sua saída deste mundo. Também agradeceu porque seus olhos tinham visto o Salvador Jesus, que vira primeiramente em pensamento, naquela realidade e com o nome que lhe fora preparado desde antes dos séculos. Entretanto, fora escondido como um grande mistério, mas agora estava preparado ante a face de todos os povos, e não somente dos judeus, mas de todos os povos. Uma luz para iluminar os pagãos e a glória de teu povo Israel. Pois ele próprio era aquele que fazia a luz brilhar para os que andavam nas trevas. E era a verdadeira luz, Deus, Rei e Criador de todas as coisas e glória de teu povo Israel, daqueles que o aceitaram e que mereceram ser chamados de Israel. A glória e luz de todos, Cristo, veio dos céus para a terra por misericórdia e revestiu um corpo por meio do Espírito Santo e da Virgem Maria. Tudo isso fora revelado ao bem-aventurado ancião pelo Espírito Santo, e José e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. No entanto, ó amigo de Deus, vê como o evangelista separou José da Virgem após o nascimento e a dissipação das dúvidas e sua satisfação, pois o nascimento foi divino e aquele que nasceu foi gloriosamente louvado. Por isso ele disse: E José e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. José foi chamado por seu nome porque não era pai do filho, nem esposo da mãe do filho. Portanto, foi chamado tão somente de José. Mas a bendita Virgem ele chamou de mãe. E Simeão tinha consciência disso porque o conhecimento dos mistérios lhe fora comunicado pelo Espírito Santo. Abençoou ambos, pois sabia que José era um homem justo e que servia bem o mistério do Senhor. E ele abençoou-os. Em seguida, dirigiu a palavra à gloriosa Maria. E ele disse a Maria, sua mãe, que sabia que ela era um tesouro de coisas boas, que ela acolheu aqueles milagres e que realizou aquele estranho nascimento. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda, de soerguimento para muitos homens em Israel. Vê agora a verdade que há nessas palavras, pois a salvação fora preparada ante a face de todos os povos, porque a vontade divina era para a vida e divinização de todos. Mas a queda e o soerguimento dependiam da vontade de muitos,
daqueles que creram e daqueles que não creram, sobretudo em Israel. Contudo, é preciso entender igualmente que o soerguimento dos caídos, que é a conversão dos infiéis, é claro e compreensível. E a queda dos que caíram, o que ela é, senão uma indicação da profundidade da queda? Pois a condenação antes da vinda do Senhor e de sua proclamação a todos que eram infiéis não é igual à daqueles que continuaram infiéis após a encarnação do Senhor e o aparecimento de seus ensinamentos. Pois é isso que ensina a palavra do Senhor. Este Evangelho do Reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todos os pagãos, isto é, para confundir e condenar os infiéis, pois após o ensinamento e o testemunho, eles mereciam uma condenação maior, e a culpa do povo de Israel foi especialmente maior. Portanto, não foi possível agir em relação a eles no mesmo nível. Eles caíram de toda a honra e sua condenação foi mais pesada que a dos pagãos que permanecerem na incredulidade, pois não receberam aquilo que todos os profetas proclamaram e insensatos tomaram por malfeitor o justo e generoso e na incredulidade tornaram-se assassinos do Cristo. Por essa razão, houve para eles a queda própria da impiedade e a ruína da cidade, a aniquilação e o exílio do povo, e a destruição de toda a nobreza e soberba. No entanto, os fiéis foram recebidos por ele na verdadeira ressurreição, pois tinham se libertado do jugo e da servidão da antiga lei, e com Cristo foram sepultados pelo batismo. E com ele ressuscitaram e vivem a vida eterna. Com Cristo, eles sofreram a perseguição e os suplícios e com Cristo têm sido glorificados no reino dos céus. E alguns padres também dirão que o Senhor não veio para a queda de alguns e o soerguimento de outros, pois não foi Ele quem causou a queda, mas eles próprios caíram e eles próprios se soergueram. Caíram por causa do mal e se soergueram por causa do bem. Se os males que nos oprimem não caem e coisas boas são destruídas, elas não se soerguem entre nós. Se a incredulidade não cai, a fé não se soergue. Se o pecado não cai e a justiça é destruída, ela não se soergue entre nós, como disse o apóstolo Paulo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Ele próprio é fraco e forte, fraco pela carne e forte pelo espírito. Assim, a força do Cristo leva-me da queda ao soerguimento de seus fiéis, a fim de que eles caiam da dureza e severidade de seus pecados e se soergam com o soerguimento da justiça. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel. E na cruz será chamado de um sinal de contradição, pois é causa de louvor e repreensão. Ele é nosso louvor para nós que acreditamos em Cristo, sinal de nossa salvação e selo do nosso Rei. Mas também é sinal de contradição, porque uns pensam bem dele, outros pensam mal, e outros o escarnecem e odeiam. Mas os fiéis o desejam, respeitam e veneram com fé. E o próprio Cristo foi declarado um sinal de contradição por fazer maravilhas sobrenaturais. E alguns as aceitaram bem e acreditaram que ele as realizava por intermédio do Espírito Santo. Outros, malignos e impuros, blasfemaram e disseram que aqueles milagres eram feitos por intermédio do demônio. Em seguida, falaram muitas outras coisas sobre o Cristo. Alguns disseram que sua vinda ao mundo se fez sem a carne. Outros que sua encarnação foi feita à revelia dele. Outros que ele vestiu a carne, mas sem receber um espírito humano. Os insensatos e ignorantes pensam assim, e aqueles que caluniam, que refutam a verdade, semearam muitas outras coisas. As primeiras coisas ditas a respeito de tudo isso, e aquelas que são contadas agora, foram chamadas por ele de sinal de contradição. O ancião informara toda essa profecia a respeito disso e do rei, a mãe imaculada, pois sabia que a bem-aventurada considerava que tudo que dissesse respeito a seu filho também lhe dizia respeito. Por isso, ele não lhe informou somente as coisas felizes, mas também as tristes, para que, quando elas acontecessem, a bendita mãe se lembrasse da profecia e fosse consolada. Portanto, disse ele, e uma espada transpassará a tua alma.
pois no momento da paixão, uma espada de tristeza transpassou a alma da Imaculada Mãe. Ao ver a paixão de seu filho e rei, quão imensa foi a tristeza em seu coração. E mais uma vez, os santos padres revelaram a força por trás dessa palavra. Chama-se de espada a palavra de Deus, que atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e sonda as intenções e pensamentos secretos do coração. Então, à época da paixão de Cristo, cada alma passou por uma espécie de sondagem, segundo a palavra do Senhor, que disse: serei para todos vós uma ocasião de queda. Diz também Simeão sobre a Santa Virgem Maria: quando estiveres aos pés da cruz e vires a paixão de teu filho, escutarás sua voz exclamar: Eli, Eli, lama sabachthani. E Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E outra vez, quando ele disser: tenho sede, e chegaram-lhe vinagre à boca, e havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Tu escutarás e verás outros atos e palavras igualmente terríveis. Após a anunciação de Gabriel, após a natividade inefável que tu mesma conheces, após ver gloriosos milagres, haverá angústia em tua alma. Pois era necessário que o gracioso Senhor de todas as coisas provasse a morte, e isso será útil para o mundo inteiro. E ele justificará todos pelo seu sangue. É por isso que falo à tua alma, a mais consciente de todas. Ela será afetada pela provação do Senhor, que é a espada que sonda os pensamentos de muitos. Ele revela isso em virtude da angústia e da dúvida que sobrevieram aos apóstolos no momento da crucificação do Senhor, e que, como um clarão, afetaram o Imaculado Coração de Maria. De imediato, houve cura e consolação por meio do Senhor, que fortificou-lhes o coração para revelar a força da Virgem. Portanto, é isso que indicam as palavras a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Pois quando ele cumpriu sua paixão na cruz, cumpriu-se o mistério da nossa salvação. Por conseguinte, os pensamentos de muitos corações foram revelados, aqueles que cada homem teve a respeito do Cristo, fossem eles de amor e fé, de engano e de ódio. Pois alguns claramente escarneceram e se rejubilaram com sua crucificação. Não apenas aqueles que se declararam inimigos desde o princípio, mas também outros que com hipocrisia insistiram na amizade, mas cujos pensamentos e intenções foram revelados pelo tempo. Outros sofreram e choraram e o confessaram como Deus na cruz, como fizera o ladrão, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos. E muitos daqueles que hesitaram foram fortificados pela ressurreição do Salvador, creram e resplandeceram pela graça de Cristo. Quanto a nós, contudo, retornemos ao nosso tema original. Após a apresentação no templo e a recepção de Simeão, as palavras de suas profecias e a glorificação de Ana, após terem observado tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré, como disse o evangelista Lucas. Então, um anjo do Senhor apareceu a José e ordenou a fuga para o Egito, segundo o evangelista Mateus. Assim, o próprio recém-nascido, Deus desde antes de todos os séculos, providenciou tudo e também fugiu para o Egito com sua mãe e José. Depois, como escrito acima, houve o massacre dos recém-nascidos pelo ímpio Herodes. Mas em seguida, o grande João, precursor do Salvador, antes de sair à luz visível, ainda no ventre de sua mãe, viu a verdadeira luz e estremeceu de alegria. Pregador antes de ter voz e testemunha da palavra antes de poder falar. Então, desejou provar a morte e obter a coroa do martírio juntamente com os outros recém-nascidos, pois por família e nascimento, ele também era de Belém e arredores. Muito embora seu nascimento tivesse ocorrido 6 meses antes, a ordem iníqua do potentado determinava que fossem executados todos os recém-nascidos de 2 anos ou menos, ou um pouco mais, que se encontrassem em Belém e arredores, a fim de que aquele que era procurado não pudesse escapar para lugar algum. No entanto, Deus era o protetor do grande precursor e batista, o Deus e Senhor que eles desejavam matar, e propiciou sua fuga para o Egito.
Foi ele que protegeu seu predecessor, para que ele não fosse assassinado com os outros recém-nascidos, e também para que, no término de sua vida, fosse sua testemunha, seu predecessor entre os habitantes do inferno, para anunciar o livramento deles. Aquele que veio graciosamente ao mundo por nós, salvou Isabel e seu filho das mãos de seus assassinos. Ela que escapou com seu filho para o deserto e disse à montanha: ó montanha de Deus, receba a mãe com seu filho. E a montanha recebeu-os e os escondeu, segundo a ordem do Senhor. Foi lá que Isabel deixou seu filho João, e ela própria faleceu. A partir de então, assim como a concepção e o nascimento do sol da justiça e do noivo da igreja são inenarráveis e inefáveis, também se pode afirmar isso a respeito de quem é companheiro do sol, que é chamado de lâmpada da luz, voz que clama, amigo do noivo e cavaleiro do rei. Inefáveis são seu crescimento e sua morada, a maneira como recebia sua nutrição e toda a sua vivência nos desertos, até o dia em que se apresentou diante de Israel. No entanto, os assassinos ímpios dos recém-nascidos, após não conseguirem capturar Isabel e seu filho João, retornaram e descontaram seu ódio em Zacarias, pai de João, e sob ordens do impuro Herodes, mataram o bem-aventurado enquanto ele oficiava no templo, diante do altar, e apresentava a Deus as oferendas rituais. E assim ele cumpriu seu destino. No entanto, quando o tenro menino e rei de todas as coisas fugiu para o Egito, ele expulsou os demônios do Egito e aniquilou todos os embustes, pois os magos, inventores de todo o mal, e os egípcios eram pagãos mais escravos dos demônios que os outros pagãos, e mais que todos, os egípcios serviam assiduamente a ídolos e répteis horrendos e plantas da terra. Faziam sacrifícios a um touro e o tomavam por Deus, aquele que chamavam de Apis, e faziam do bode um deus. Sacrificavam em nome de gatos e ratos e consideravam como Deus o crocodilo, a fera do rio Nilo. E adoravam o alho e a cebola e quaisquer outros répteis e plantas terríveis e abomináveis. Já os magos serviam a demônios protetores do ar e os invocavam, observavam astros, faziam-lhes sacrifícios e inventavam presságios e sortilégios. Esses dois povos, amargamente desencaminhados, também foram livrados dos seus desvarios com a vinda do Cristo ao mundo, para que o inimigo visse o encadeamento dos seus encantos e para que o coração não mais fosse prisioneiro dos outros. Pois à época do seu nascimento, ele convocou os magos da Pérsia, e toda a ilusão dos demônios guardiões do ar e toda a digressão da astrologia e dos sortilégios foram aniquiladas. Algum tempo depois, ele próprio desceu para o Egito como homem, com sua mãe imaculada, e aniquilou toda a impureza dos egípcios, expulsou as serpentes e escorpiões, e dissipou a obscuridade da perdição. Porém, a mãe do Senhor, a fonte da vida, via entre seus companheiros da Judéia inimigos e perseguidores. Já entre os egípcios, inimigos e estrangeiros, ela encontrou amigos. Maria distanciou-se da Judéia e tomou o Egito como seu lar. Então, os egípcios viram o que fora dito anteriormente pelo profeta Jeremias sobre o Deus encarnado e sua mãe imaculada e virgem. E nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santíssima Mãe moraram no Egito por 2 anos, como nos informaram os padres. Depois disso, o maligno Herodes morreu de uma doença terrível. E mais uma vez, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E recebeu uma ordem por meio de uma visão. Ele veio habitar na cidade de Nazaré para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Primeiramente, que ele será chamado Nazareno. E segundamente, que chamei do Egito meu filho. Assim, a descida para o Egito, o retorno do Egito e o estabelecimento em Nazaré fizeram-se graças à aparição e à mensagem do anjo, como nos ensina o evangelista Mateus.
Se, no entanto, alguém disser que o evangelista Lucas não menciona a visão do anjo e o estabelecimento em Nazaré, mas afirma que, após a apresentação no templo, tudo se fez segundo a lei e eles voltaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. Isso não quer dizer que haja contradição entre as palavras dos bem-aventurados evangelistas. Lucas descreve os fatos antes da descida para o Egito, pois, conforme sua descrição, houve sobretudo a subida para Belém da Judéia. Depois que isso se cumpriu, houve o nascimento sobrenatural do Senhor. E eles permaneceram em Belém até que se decorressem 40 dias. E, em seguida, levaram o menino Jesus a Jerusalém para a purificação do Senhor, segundo o rito da lei. E o velho Simeão o recebeu em seus braços. Quando tudo aconteceu conforme a providência e a ordem do Senhor, que nasceu pela Virgem por misericórdia dos homens, eles voltaram para sua morada na cidade de Nazaré, onde estiveram no princípio. E lá passaram 2 anos, como nos disseram os padres. E em seguida, o anjo do Senhor apareceu a José e ordenou a fuga para o Egito, pois Herodes, após sufocar os levantes que se fizeram contra ele, quis procurar e matar o menino rei. Depois, após um período de 2 anos no Egito e após a morte do impuro Herodes, o anjo do Senhor apareceu para José e ordenou que voltasse à terra de Israel. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ele ouviu, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes. Ele temeu ir para lá e recebeu a ordem por uma visão. Retirou-se e veio habitar na cidade de Nazaré. Ah, que grandioso milagre da Mãe Imaculada e bem-aventurada! Quantos labores e trabalhos ela encontrou do princípio ao fim, mesmo se as consolações do Senhor estivessem unidas a todas essas tribulações. Pois, após a anunciação de Gabriel e a inexprimível concepção, houve as dúvidas de José, como diz o evangelista. Ele resolveu rejeitá-la secretamente. Quão intensa e angustiante foi a dúvida que entristeceu sua santa alma. E as dúvidas foram dissolvidas pela aparição do anjo, que o fez compreender que a concepção vinha do Espírito Santo e que aquele nascimento seria a salvação do mundo inteiro. Chegou o momento da abençoada natividade, e logo a ordem do imperador os obrigou a subir até Belém da Judéia. Eles partiram de Nazaré, na Galileia, e subiram até a Judéia com dificuldade e enfrentando adversidades. Ao chegarem a Belém, completaram-se os dias dela, e Maria deu à luz seu filho, Senhor de todas as coisas. E, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria, e a vida deles era de pobreza e dificuldades. Porém, mais uma vez, uniram-se às suas tribulações as consolações, as anunciações dos anjos e as glorificações, o percurso dos pastores e a procura pelo menino recém-nascido, e a proclamação deles a todos, após ouvirem falar do menino por intermédio dos anjos. E aqueles que a escutaram se maravilharam e glorificaram a Deus. Logo, houve a chegada dos magos, graças à orientação da estrela e à adoração do menino, Rei de todos, com sua Santíssima Mãe e a oferenda dos preciosos presentes. Depois, houve a subida até Jerusalém e a apresentação do insondável e incompreensível menino no templo, e a recepção de Simeão, bem como sua bênção e profecia. Conforme aconteceram essas consolações, o tempo passou e logo se inflou de loucura o insensível e pérfido Herodes. Houve a fuga para o Egito da Santa Mãe com seu filho desejado, o rei de todas as coisas, e mais uma vez tribulações, pobreza, adversidades e temores. Pois Herodes buscava a alma do menino, por meio do qual existem todas as almas vivas. Este inigualável pastor que viera buscar a ovelha perdida e a dracma, que era a imagem do rei. Então fugiu para o Egito aquele que outrora havia livrado o povo de Israel em fuga do Egito, conduzindo-os pelo mar como se estivessem em terra firme. Ele, que salvou essa nação de Israel de muitos males, agora era procurado pelo seu próprio povo, que lhe queria tirar a vida. O Senhor e Rei de todas as coisas visíveis e invisíveis partiu e se exilou em terra estrangeira.
e mudava-se de um lugar para outro com sua bem-aventurada mãe. Todos os labores e tribulações eram de natureza materna, daquela que segurava em seus braços seu recém-nascido, Deus desde antes dos séculos. E tudo aquilo anunciava e indicava a coragem e a paciência da Santa Virgem, assim como sua vida inicial anunciara a sabedoria e a pureza de sua imaculada virgindade. Entretanto, quando a Mãe de Deus voltou do Egito com José e seu filho bem-amado, eles retornaram com dificuldade à terra prometida. A Santíssima Mãe descobriu que o tirano que desejava eliminar seu santo filho havia sido justa e convenientemente destruído pelos piores males. De início, matara espontaneamente sua esposa, seus filhos e toda a sua família. Em seguida, ele próprio teve uma morte terrível e dele partiu sua alma maligna. E seu reino foi dividido juridicamente em 4. Mas como Arquelau, um de seus filhos remanescentes, ocupava-lhe o lugar, já que Herodes não conseguira chacinar toda a prole, José recebeu a ordem do anjo. Então, o justo José partiu e se estabeleceu na cidade de Nazaré, e não foi para a Judéia porque o anjo lhe informara. Por isso, dirigiram-se ao Egito. O anjo não disse para José subir até a Judéia, mas disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. No entanto, os estudiosos têm investigado a seguinte questão: como Arquelau reinava e Pilatos presidia a Judéia? Mas é necessário observar que, à época da encarnação do Cristo e um pouco antes, o reino dos judeus e o sacerdócio supremo foram dissolvidos pelos romanos, segundo a palavra do profeta que diz: no declínio dos governantes de Judá, a esperança chegará a todos os pagãos. Por isso, Aristóbulo era o grande sacerdote e rei e tinha um irmão mais jovem chamado Hircano, que foi inimigo e oponente de seu irmão Aristóbulo e causou diversos tumultos. Ele foi enviado a Roma como prisioneiro por Pompeu, o renomado general romano, o qual ordenou que os grandes sacerdotes de Jerusalém pagassem impostos a Roma. Após pouco tempo, Herodes, servindo imensamente o imperador com sua colaboração militar e com muitos presentes, foi nomeado rei da Judéia pelo imperador Augusto. Ele detinha o título de rei, mas na realidade não passava de um escravo, pois sem uma ordem do imperador não podia impor sua vontade nem sequer a seus próprios filhos, sobre os quais não tinha autoridade. Todavia, depois da morte de Herodes, a servidão dos judeus aos romanos aumentou ainda mais. E durante a vida de Herodes, houve o decreto de Augusto para registrar o reino inteiro. E toda a Judéia foi registrada como escrava. E, em seguida, um governante romano lhe foi designado, como diz o evangelista. Este recenseamento foi o primeiro no reino de Quirino, na Síria. E a partir de então, os governantes, os juízes, os soldados e os guardas da região passaram a ser todos romanos, para que os judeus não pudessem mais fazer uma insurreição, pois todo o poder e toda a autoridade pertenciam aos romanos. E o reino da Judéia era dado pelo imperador a quem quer que lhe aprouvesse, mas aquele que fosse nomeado rei não tinha poder próprio e era completamente submisso ao imperador. Destarte, é patente que o governante era Pilatos durante o reinado de Arquelau e também quando o filho do outro Herodes entregou nosso Senhor Jesus Cristo aos judeus para ser crucificado. Pilatos era o governante e Herodes o tetrarca. Encontrava-se em Jerusalém de passagem como convidado e todos sabiam que o poder e a autoridade do imperador pertenciam aos governantes romanos. Mas voltemos ao rumo original da nossa discussão. Então disse o Santo Evangelho: mas a criança crescia e se fortalecia pelo Espírito, e estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava nele. Estas palavras não se referem à divindade, pois o que poderia haver de incompleto e fraco naquele que é perfeito e mais perfeito do que a perfeição, mais forte do que a força e cheio de todas as coisas boas? O evangelista refere-se à magnitude de sua humanidade, do seu crescimento e da sua força. Precisamos, então, refletir sobre as palavras seguintes, que dizem:
ele crescia em estatura e graça. Pois o crescimento em sabedoria e graça não se atribui à divindade, já que desde o princípio ele era completo e pleno. E não se deve entender que ele se tornou mais forte e pleno em relação à sua humanidade pela habitação do Espírito Santo nele, pois desde o início já se encontrava no nível supremo de habitação da graça. Pois com a unificação de ambas as naturezas, logo habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade, como disse o santo apóstolo Paulo. Mas estas mesmas palavras, ele estava pleno e crescia em sabedoria e graça, ensinam que a morada nele, que desde o princípio unia divindade e humanidade, cheia de graça e sabedoria, aparecia e brilhava cada vez mais à medida que seu corpo e sua estatura cresciam. Ele não estava recebendo graça e sabedoria novas, mas a plenitude da graça e da sabedoria apareciam por meio de suas gloriosas ações. E isto era evidente, como disse o apóstolo. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e, por seu intermédio, reconciliar consigo todas as criaturas. No entanto, não parecia apropriado que sua sabedoria se manifestasse sem relação com a idade, e sim conforme a disposição de nossa natureza, atingindo a plenitude da razão aos 12 anos. Então, julgou conveniente que isso se desse no 12º ano de sua idade corporal. E na mesma festa em que, depois de muito tempo, os judeus por inveja quiseram elevá-lo e entregá-lo à paixão, nessa festa, no 12º ano de sua idade humana, seus pais subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Nem sua mãe, que era realmente sua mãe, nem José, chamado de pai apenas nominalmente, sabiam de nada. Foi por isso que ele permaneceu para trás, sem que eles soubessem, para não ser impedido de ficar em Jerusalém e evitar ser desobediente. Mas enquanto estavam em Jerusalém, foi ao templo e se sentou entre doutores. E sem força ou arrogância, ensinou os doutores e os sacerdotes, ele que era a fonte única de toda a sabedoria e conhecimento, que dá a todos o discurso e a sabedoria. Porém, ele próprio conhecia a medida da sua presente idade e honra, e deixou que outros ocupassem tal posição. Por isso, deixou que os doutores e sacerdotes ensinassem e instruíssem enquanto lhes dirigia perguntas inteligentes. Escutava sabiamente e respondia com discernimento. E assim todos admiravam sua compreensão e sabedoria, pois tal menino era realmente admirável. No entanto, a Santíssima Mãe, junto com José, buscaram-no entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém e 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Sua mãe disse-lhe: "Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição." No entanto, o gracioso e doce Senhor fez sua bem-aventurada mãe compreender a verdade e revelou seu verdadeiro pai. Disse-lhes isso para que não o enxergassem somente como homem, mas também como Deus encarnado, e afirmou que a casa do Pai, o templo, também lhe pertence, assim como tudo que é do Pai é também do Filho. Foi como se ele se injuriasse com aqueles que ignoravam tudo isso, incapazes de alcançar a compreensão completa da verdade. Por essa razão, respondeu-lhes ele: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?" Neste passo, pela primeira vez, mencionou claramente uma elegância divina, seu verdadeiro Pai, para que tomassem conhecimento de sua divindade e soubessem que Deus era seu Pai. Era então necessário que o Filho fosse da mesma natureza do Pai, pois única é a natureza do Pai e do Filho. Como diz em outro lugar, aquele que me viu, viu também o Pai. E disse também aos discípulos: "Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto." Como também dissera:
como me vistes, vistes também o Pai. Esse foi o primeiro ensinamento, a divinamente inspirada doutrina da sabedoria e poder do menino Jesus. Assim, ele surpreendeu sua mãe, José, e todos aqueles que estavam presentes, embora não conseguissem compreender a fundo a força de suas palavras. E desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração, como disse o Santo Evangelho. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E todo esse período, desde esse momento até o batismo, passou sem que nada transparecesse do seu poder milagroso, pois o livro chamado A Infância do Cristo não deve ser recebido por não pertencer ao cânone da Igreja, por contradizer as palavras dos santos evangelistas e por contestar a verdade, tendo sido escrito por algum fabulador insensato. A verdade da proclamação do Evangelho foi brevemente resumida pelo evangelista Lucas, que disse que Jesus crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens, como se esclareceu acima com um comentário sobre tais palavras. E ele era verdadeiramente cheio de toda a sabedoria e de toda a graça, a fonte de toda a sabedoria e de toda a graça, desejável por todos os homens sábios e sensatos, pois também era belo na forma do seu corpo, o mais belo dos filhos dos homens, como diz o profeta, admirável em suas proporções, elegante na medida de sua estatura, e apropriadamente esbelto, e de palavras doces e serenas. E toda a sua vida era graciosa e cheia do Espírito Santo. E para dizê-lo em poucas palavras, assim como em todas as outras coisas boas, também na fala e no comportamento humano, era o modelo e a definição de todas as boas virtudes. Porém, sua paz e bondade eram impenetráveis e inexprimíveis por todos. Sobre sua cabeça nunca passou a navalha, e não fez uso de nenhuma assistência humana além da sua santa e bem-aventurada mãe. E não passou nenhum outro ensinamento até o batismo. Com efeito, por sua conduta, ficava evidente que toda a sua vida e seu porte eram um modelo e um ensinamento de virtudes, pois o que ensinou posteriormente com seu batismo e com suas palavras aos discípulos e ao povo era algo que fazia com perfeição, desde a infância até a morte, e em seguida ensinou aos outros. Quando digo que realizava isso, refiro-me à disposição, natureza e estatura humanas, pois não podemos atribuir-lhe uma tal realização como Deus, que é supremamente exaltado desde toda a eternidade, como disse o profeta Davi: desde toda a eternidade vós sois. Mas conforme a natureza humana e a hipóstase, revestido de um corpo por meio da Virgem Maria, ele realizou todas as ações virtuosas e todos os preceitos da lei que tinham sido ordenados pela boca de Moisés, coisa que nenhum outro poderia realizar de forma perfeita e inadulterada. Somente pôde fazê-lo Jesus, o único que encarnou pela nossa salvação, isto é, o amor de Deus e dos homens, a piedade, a benevolência e a docilidade, a paz, a humildade e a paciência, o respeito e a obediência aos pais, o jejum, a prece e todas as boas ações, aquilo que o gracioso ensinou aos homens desde o princípio, de início por suas ações e depois com suas palavras. Foi a partir desse momento que a Santa Mãe então se tornou discípula do seu doce filho, a verdadeira mãe e filha da sabedoria, uma vez que não mais o via de maneira humana, ou somente como homem, mas o servia respeitosamente como Deus e recebia suas palavras como palavras do Senhor. Por essa razão, não esquecia nada de suas palavras e ações, como disse o evangelista. A mãe guardava essas palavras no seu coração e aguardava o momento em que elas fossem se manifestar. Por um lado, tomava tais palavras e ações como a ordem e a lei de sua própria salvação, e por outro, como modelo e antevisão dos mistérios vindouros e milagres inefáveis. Porém, nós nos calaremos a respeito de tudo o que se sucedeu a isso, tal como o Evangelho se calou.
e o próprio Verbo do Deus encarnado não revelou nenhum indício ou força da divindade antes de alcançar a perfeição da estatura humana, não antes que chegasse a hora de sua providência e revelação, de mostrar os milagres e receber a paixão vivificante. Pois uma coisa era causa da outra. Os milagres garantiam-lhe a doutrina, e esta viva doutrina proclamava os milagres. E ambos fizeram com que inúmeras multidões se reunissem para ver os milagres e escutar os ensinamentos. Foi por isso que os sumos sacerdotes e os fariseus sentiram inveja e se posicionaram contra ele como inimigos e o entregaram à paixão. E assim se cumpriram todos os mistérios.